As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria em qualquer parte do Brasil. Estamos de volta com imagens ao lado do professor Tiago Albuquerque, a quem, mais uma vez, agradeço pela presteza de estar aqui nos estúdios e também ter nos atendido ao lado do professor Rafael Castelo Branco, nesse período de pandemia que nos impôs o isolamento social e nos deixou fora das gravações dentro do estúdio do Jornal Alerta Geral com a nossa imagem para você. Mas como eu sempre falei, ouvinte, internauta, o nosso compromisso é com a informação verdadeira, seja com a imagem aqui física ou com a nossa voz espalhada Brasil afora. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Bom dia, Luzenor. Bom dia, amigos e amigas ouvintes do Alerta Geral. Verdadeiramente, Luzenor, esse é um momento em que a gente não pode deixar o Jornal do Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria à míngua, porque existem milhões de brasileiros que nesse momento de pandemia precisam aí ou de benefício previdenciário por algum motivo de doença ou até do auxílio emergencial. Esse caso que tem surgido tantas dúvidas também vindas aqui pra gente. Então vamos começar a nossa conversa. A primeira pergunta vem da cidade de Icó, na região do Vale do Salgado. Lembra, professor Tiago? Na semana passada começamos por Icó com o Rômulo. Agora é o Luan, que diz o seguinte: minha mãe quebrou o tornozelo, gostaria de saber se ela pode receber algum auxílio. Olha, Luan, um abraço primeiramente aí pro doutor Rian Nicolau, doutor Júnior Nicolau aí de Icó. Essa cidade tem prestigiado tanto o programa. Luan, é possível que a sua mãe possa receber algum benefício, mas a gente vai ter que avaliar dois critérios aí. Para receber o auxílio doença, que hoje em dia é chamado de benefício por incapacidade temporário, é necessário provar primeiro que ela tem uma incapacidade que impede ela de trabalhar, não é qualquer doença, e segundo que ela é uma segurada da Previdência Social. Quem é segurado da Previdência? Quem está trabalhando na atividade remunerada, lícita, ou quem está dentro do período de graça. Então, se ela está trabalhando, ela é uma segurada, e se ela não está trabalhando, mas deixou de trabalhar em até 36 meses, a depender da condição de como ela se desligou, ela está dentro do período de graça e ela pode ter direito ao benefício. Erilene, na região do Maciço do Baturité. Queria saber se quando eu receber o auxílio emergencial, irá prejudicar o meu Bolsa Família, pois sou mãe solteira. Tem alguma relação, professor Tiago? Bom, Erilene, não é possível receber os dois ao mesmo tempo, mas a Lei 13.982 garante que você tem direito ao melhor benefício. Então, se o valor do auxílio emergencial for maior que o seu Bolsa Família, que normalmente é, aí o seu Bolsa Família é suspenso durante o período, enquanto é pago esse auxílio emergencial. Celiane, em Paramoti, trabalhei 5 anos de carteira assinada e 1 ano como autônoma, tenho 41 anos de idade, quero saber quantos anos ainda faltam para que eu possa me aposentar. A caminhada ainda é longa, hein, professor Tiago? É longa, Luzenor, porque ela só tem esses 4 anos de carteira e 1 de autônomo, então só vai dar 5 anos. E a gente sempre lembra que para ter direito à aposentadoria, você precisa ter uma idade mínima e também um tempo de carência, que é um tempo mínimo de contribuições para garantir o direito ao benefício. No caso da mulher, esse período de carência é de 15 anos. Então tá faltando você pagar pelo menos mais 10 anos e completar a idade de 62. Marta Sueli está onde, professor Tiago? No estado que tem o DDD 075. Lá no estado da Bahia, Luzenor. Quanto ao auxílio emergencial, quem tem conta poupança na Caixa, mesmo assim vai ser preciso abrir outra conta na própria Caixa? Não cai direto na conta já existente? Sim, já vai cair direto na sua conta. Você não precisa abrir mais uma para poder receber, não. João Antônio em Itaitinga, região metropolitana, melhor dizendo, Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Tenho 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quanto tempo terei ainda para completar o número de contribuições para a aposentadoria? 35 anos, já fez o dever de casa bem direitinho, professor Tiago? É isso mesmo, Luzenor. A gente apenas vai ter que saber, vai ter que aferir, ele vai ter que nos informar se esses 35 anos de contribuição já tinham sido preenchidos até 13 de novembro de 2019, a época da promulgação da emenda que reformou a Previdência Social. Se esses 35 anos já estavam cumpridos até lá, então você tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição, não
precisa mais esperar a idade. Vamos voltar a Icó, na região do Vale do Salgado. A Ana faz o seguinte relato. Meu esposo tem um benefício e era para ter feito o pedido de prorrogação no último dia 31. Devido à pandemia, não conseguimos fazer o agendamento. Fiz várias tentativas no 135 e também no meu INSS, mas infelizmente não deu certo. Aí a Ana diz o seguinte, professor, gostaria de saber o que devo fazer, pois no 135 me disseram que só poderia ser agendado a perícia presencial, porque o benefício dele foi concedido judicialmente. O que fazer, professor Tiago? Nesses casos, Ana, nesses casos em que você tinha um pedido de prorrogação com uma perícia a ser realizada nesse tempo em que o INSS suspendeu essas perícias, você podia anexar um atestado, né? O INSS deveria ter aberto uma exigência e pedido para você apresentar um atestado, anexar lá no meu inss.gov.br. Parece que no seu caso, como é judicial, o INSS não vai aceitar no momento realmente, porque essa perícia foi realizada por um perito da Justiça e aí realmente só quando terminar esse período de pandemia para você realmente fazer a perícia presencial. Professor Tiago, nós começamos a semana com uma longa entrevista com você na última segunda-feira, falando sobre essas normas, essas medidas do INSS que dão uma certa tranquilidade para os segurados que dependem de perícias nesse período de pandemia do coronavírus. Diante dessa situação, quem tem perícia agendada deve mandar o documento, o atestado médico pelo meu INSS. Esse é o caminho? Sim, Luzenor, o INSS ele emitiu um memorando dizendo que as pessoas que tinham perícias marcadas ou porque tinha agendado um benefício por incapacidade ou porque já ia fazer o pedido de prorrogação, o INSS até dia 17 deveria ter mandado para você já um comunicadozinho lá dizendo que você tem que preencher, tem que anexar esse atestado. Se até o dia 17 ele não mandou, aí você mesmo faz o pedido de anexar esse atestado no meu inss.gov.br e não deve passar por perícia nesse momento. O INSS deve fazer a prorrogação ou a concessão do benefício e só fazer a perícia presencial quando voltar a ter esse ato pericial médico. Vamos continuar na cidade de Icó, onde está a FM Papagaio 97.5, sob o comando do Carlinhos Nunes. Agora a pergunta da Joana. Meu esposo tem o BPC desde 1996 e em 2019 foi cessado e entrou com recurso e conseguiu. E agora no mês de março o benefício foi suspenso. Quero saber o que devo fazer. Ele tem 72 anos de idade. Joana, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você quiser depois, dar uma ligadinha pra gente dizendo o motivo da cessação. Lá no finalzinho do processo administrativo, no finalzinho da folha, tem dizendo cessado por motivo tal. Se a gente souber qual foi o motivo, a gente pode lhe orientar melhor. Mas por que normalmente é cessado? Porque você pode ter cedido o valor da renda mensal que o INSS entende como legal para receber o benefício. Ou seja, se você também estava aposentada e o INSS cruzou que morava o seu marido e a senhora, aí essa renda pode ter superado um quarto salário mínimo. Se for esse o caso, é bem tranquilo você entrar com ação judicial, porque o Poder Judiciário entende que essa renda ela pode ser flexibilizada, ela pode ser um pouquinho a mais. Professor Tiago Albuquerque, dizer aqui para os nossos ouvintes internautas que você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 992734353. Quem nos acompanha nas redes sociais pode anotar que está na tela aí do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook, o número do nosso WhatsApp. Manda a mensagem que aqui você tem resposta segura. Vamos à região sul do Ceará, em Várzea Alegre. O José Ivan diz que tem problema de saúde há 6 anos e quer saber se tem direito à aposentadoria. Seu Ivan, o senhor pode ter direito, mas a gente tem que saber se o senhor preenche aqueles 2 requisitos, que essa doença que você tem, ela realmente torna o senhor incapaz para trabalhar. Porque, por exemplo, a gente pode ter uma asma, pode ter um bronquite, pode ter uma gripe, mas são doenças que não impedem você de trabalhar se o seu trabalho não exigir tanto esforço de respiratório, tá ok? Então, primeiro tem que saber se essa doença torna você realmente incapaz, e aí depende do senhor ter um conjunto de provas para levar ao médico, para ele ser convencido que realmente está incapaz. E o segundo critério é que você seja um segurado da Previdência. Você é segurado quando você exerce uma atividade laborativa e quando você também não exerce atividade, mas está dentro do período de graça. O WhatsApp do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é o canal mais seguro para você receber informações pelo rádio e pela internet sobre dúvidas na área da Previdência Social. Pode mandar a sua mensagem. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. O nosso número 085-99273-4353. Pergunta da Cláudia em Santa Quitéria. É professora, 20 anos de prestação de serviço, 43 anos
anos de idade. E sobre os desdobramentos da reforma previdenciária, ela quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar. Cláudio, de acordo com a reforma da Previdência, agora o tempo mínimo para a professora se aposentar é de 57 anos de idade. Então teria que esperar aí mais 14 anos. Ou então você pode preencher, pelo que eu estou vendo aqui, você pode, na verdade, a gente pode fazer o cálculo para você de uma regra de transição onde você teria que pagar um pedágiozinho, um tempo a mais de contribuição que vai bater quase nos 13 anos também. Seriam mais ou menos 12 anos e alguma coisinha aqui. Por quê? Porque faltava 5 anos para você se aposentar, porque faltava 5 anos para completar os 25 anos, e essa regra de transição vai exigir que você pague 100% do tempo que faltava na época da reforma para poder se aposentar. Marcilene em Apuiarés, tenho uma filha que recebe BPC, também recebo Bolsa Família, tenho 4 crianças no meu cadastro. Eu quero saber se tenho direito a esse auxílio emergencial. Marcilene, não, a lei diz que você não pode receber benefício da Previdência ou assistencial e receber o auxílio emergencial. Ou é um ou é outro. Nesse caso, professor Tiago, mesmo com essa renda lá embaixo, a dona Marcilene não tem direito ao auxílio emergencial, porque essa dúvida é de quem também tem o cadastro no Bolsa Família. Luzenor, vou me corrigir aqui. Quem tem um BPC é a filha dela, não é ela, né? Então, Marcilene, vamos lá. A gente agora tem mais esperança para você. Como é a sua filha e não você, realmente você pode receber. O Bolsa Família fica suspenso durante um tempo ali e você que vai receber esse auxílio emergencial. E lembrando, Luzenor, que nos casos de famílias monoparentais, no caso de mulher, que ela não tem um companheiro para ajudar na renda, ela vai ter direito a R$ 1.200 e não apenas R$ 600. E nesse caso, professor Tiago, aí quando você fala assim sobre a suspensão do benefício do Bolsa Família, é porque quem for receber o auxílio emergencial opta pelo valor maior. Isso mesmo, a lei já diz que você tem que receber de ofício, é o governo que tem que pagar para você o auxílio emergencial e suspender, enquanto receber o auxílio emergencial, o valor do Bolsa Família. Professor Tiago, Maria em Vaze Alegre, meu marido tem 60 anos de idade e não paga nada, gostaria de saber quanto tempo falta para ele se aposentar. Aqui é aquele drama que a gente sempre fala de quem nunca contribuiu para a Previdência Social e quando chega aos 60 anos, no caso mulher, ou nos 65 anos, no caso mulher, enfrenta um contratempo grande. É verdade, Luzenor. É importante esse papel que o Jornal Alerta Geral faz com toda a população, que além de responder as dúvidas, o Luzenor e toda a equipe dele aqui sempre estão exortando, sempre estão incentivando a população brasileira a pagar sua previdência justamente para não passar por esse momento de agrura, por essa dificuldade que é se aposentar. No caso do nosso amigo aqui, ele só vai poder, na verdade, pedir um benefício assistencial, porque a Previdência demanda, ela exige que você tenha contribuído por um período mínimo, que é o período de carência. Como ele não contribuiu nenhum período, o que ele pode fazer? Quando completar 65 anos, vai poder pedir o benefício de prestação continuada ao idoso. Só que além de ter essa idade, ele também vai ter que provar que está num estado de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Quero fazer um registro especial aqui, citando os 2 ouvintes do município de Vaze Alegre, o José Ivan e a Dona Maria, dizer que eles são ouvintes da FM 104.9, sob o comando do Dr. Luiz Júnior, que de forma generosa abriu os espaços da FM para nós levarmos a você, ouvinte internauta, em Vaze Alegre, essas informações na área da Previdência Social e também o bom jornalismo, feito de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Alerta Geral. Dúvida da Dona Francisca em Piqué Carneiro. Tenho 3 hérnias de disco. Gostaria de saber se tenho direito a algum auxílio. A senhora pode ter direito a algum auxílio sim, Dona Francisca, desde que essa hérnia de disco realmente impeça a senhora de trabalhar. Por exemplo, um advogado que tem hérnia de disco, será que ele está impedido de trabalhar, já que ele fica ali no ar-condicionado, numa cadeira acolchoada, mais sentada, atendendo o cliente? Talvez não. Agora, uma hérnia de disco, 3 no seu caso, se você for agricultora, precisar se baixar muito, levantar peso, será que impede? Muito provavelmente sim. Depende do tipo de atividade que a senhora realiza, para saber se essa doença torna a senhora incapaz ou não. Além disso, a senhora tem que mostrar que é uma segurada da Previdência Social, ou seja, que a senhora trabalha ou se desligou do trabalho há pouco tempo e ainda está dentro do período de graça. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, respondendo às suas dúvidas na área da Previdência Social. Pode mandar o seu recado em mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4350. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. Repetindo aqui o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Dúvida da Eurides em Santa Quitéria. Completei 62 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria. O pedido foi negado. O que devo fazer?
Dona Euridice, a primeira coisa é saber por que o INSS negou. Se é porque a senhora não tem carência mínima, se é porque a senhora não tem a idade. Como a senhora tem 62 anos de idade, deve ter sido pela carência, porque a senhora não comprovou os 15 anos inteiros de trabalho, tá bom? O ideal que a senhora pode fazer é entrar com recurso administrativo ou então procurar a Defensoria Pública da União ou então um advogado privado para poder lhe orientar para entrar com ação judicial. Dona Gláucia, no interior do Ceará, ela diz que vai fazer 60 anos de idade e tem 17 anos de contribuição pela prefeitura. Nesse caso, para se aposentar, professor Tiago, 17 anos de contribuição, já fez o que nós costumamos dizer, o dever de casa. É, Luzenor, verdade, ela já cumpriu a carência mínima, que é de pelo menos 15 anos de contribuição, mas, no entanto, contudo, todavia, entretanto, ela só vai completar os 60 anos agora. Como ela só vai completar agora, ela não vai poder se aposentar. Se ela tivesse já os 15 anos de contribuição e 60 anos até 13 de novembro de 2019, ela tinha direito adquirido a se aposentar com a idade anterior da mulher, que era de 60 anos. Como ela só vai preencher a idade agora, depois da reforma, ela só vai poder se aposentar aos 62 anos de idade. Dona Maria Socorro está no interior da Bahia. Gostaria de saber, professor, se tem o direito ao auxílio emergencial. Somos 9 pessoas em casa e tem 3 pessoas maiores de 18 anos. Sim, Dona Maria, é possível que vocês tenham acesso ao auxílio emergencial, lembrando que um dos critérios que traz é que a renda per capita, ou seja, por pessoa da família, seja abaixo de meio salário mínimo, ou que seja pelo menos limitada a 3 salários mínimos. Como a senhora está falando aí que não tem essa renda, né? Então, não tem renda superior a isso, e é dividido por 9 pessoas, então a senhora pode ter direito ao auxílio emergencial. Se tiver só a senhora em casa, só recebe a senhora. Se for a senhora e o seu marido, aí recebe um auxílio emergencial cada um. Lembrando que fica limitado a 2 membros da família. Mais uma pergunta também sobre auxílio emergencial. Dona Francisca está em Vajota, diz que tem um filho especial e recebe BPC há 4 meses. Nesse caso, professor Tiago, ela tem direito ao benefício do auxílio emergencial? Sim, Luzenor, ela tem direito, porque o que não pode é ela receber o BPC e ela também receber o auxílio emergencial. Como quem recebe o BPC é o filho dela, então ela sim pode pedir auxílio emergencial. Só esclarecendo uma dúvida aqui, Luzenor, que muita gente pensa que por ser o tutor do filho, e o benefício vir no nome da pessoa, o benefício é dela, mas não é, tá bom? A senhora é apenas uma representante legal. O benefício, o titular do benefício é o seu filho. Portanto, não tem impedimento e a senhora pode pedir o auxílio emergencial sim. Dúvida também nessa área vem da Thalia, em Guaraciaba do Norte. Meu pai deu entrada no auxílio-doença pelo sindicato. O benefício foi negado e ele foi à justiça. Está esperando ser marcada a perícia. O meu pai quer saber se tem direito ao auxílio emergencial. Sim, ele pode pedir o auxílio emergencial e o que vai acontecer é, se ele pedir o benefício de auxílio emergencial e for concedido, e depois na justiça concederem o auxílio-doença, aí a justiça pode fazer uma compensação referente ao período de percepção de auxílio emergencial. Professor Tiago, quem recebe o auxílio-doença tem direito a receber o auxílio emergencial? A dúvida é da Jerusa, em Acopiara. Não, Jerusa, a lei diz que quem recebe um benefício previdenciário ou assistencial não pode acumular, não pode receber ao mesmo tempo, tá bom? Pode fazer o quê? Pode escolher qual o melhor, mais vantajoso, e aí pede para suspender um, recebe o outro, depois volta a receber aquele anterior. Também em Acopiara, a dona Maria Helena, que é ouvinte da nossa FM Carinhosa, ela diz que sofre com escoliose e hérnia de disco e diz que tem todos os atestados médicos e quer saber se aos 54 anos de idade tem direito ao auxílio ou o que precisa fazer para conseguir algum benefício junto ao INSS. Dona Maria Helena, se a senhora for uma beneficiária, se a senhora for uma segurada da Previdência, se estiver trabalhando ou se estiver dentro do período de graça, a senhora pode pedir um benefício por incapacidade. Agora, a análise da incapacidade, ela depende de qual profissão que você exerce, porque tem algumas profissões que a escoliose não vai impedir de trabalhar. Agora, se a sua for mais penosa, trabalhar levantando peso, pode ser que ela sim torne a senhora incapaz para o trabalho. Dona Maria em Aracoiaba, subindo a Serra do Maciço do Baturité, sou agricultora, recebo o benefício e queria saber se quando eu me aposentar irei receber, no caso, receber a aposentadoria? Dona Maria, se a senhora comprovar que realmente trabalhava na atividade rural e comprovar que realmente foi pelo menos durante 15 anos, aí a senhora vai poder sim se aposentar, tá ok? O que é que serve para provar? Eu tenho que ter pelo menos uma prova, um início de prova material, e eu tenho que ter aquela declaração de aptidão do PRONAF, né, do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Aí mostrando que isso aí tá ok, vai ter direito à aposentadoria. Em Ubajara, a dona Maria diz que tem mais de um ano que ela não recebe o benefício por invalidez e ela quer saber se ainda tem direito
a esse auxílio do INSS, professor Tiago? Sim, dona Maria, se a senhora continuar incapaz, pode sim ter direito. O que é que cessou o benefício da senhora? Foi uma perícia que disse que a senhora não estava mais inválida? Foi uma questão de percepção de outro benefício? Foi alguma suspensão em razão de alguma denúncia? Tem que saber primeiro por que foi, mas se foi porque o INSS entendeu que a senhora não estava mais inválida, incapaz permanentemente, o que a senhora pode fazer é entrar com ação judicial pedindo para reverter esse indeferimento na justiça. Que muitas vezes, professor Tiago, os segurados recebem uma resposta negativa do INSS após estarem recebendo por determinado tempo o benefício. E tem esse caminho da justiça, né? Seja pela Defensoria Pública ou por meio de um advogado para dar entrada no pedido de benefício contestando a decisão do INSS na Justiça Federal. Isso mesmo, Zenor. Quando a gente critica de alguma forma ou então fala de alguns problemas, de alguns gargalos do INSS, isso não é culpa do servidor, não. É culpa da máquina pública que não contrata, não faz concurso público. Aí a gente tem servidores do INSS que são extremamente competentes, mas são limitados ali porque tem que responder bilhares de processos durante um ano, né? E além disso também tem critérios que a administração pública ela impõe nas suas normatizações que a lei não previu como restrição, mas aí a administração pública colocou como restrição. E aí o judiciário não está limitado a essas restrições. Portanto, muitas vezes, entrar com ação judicial vai ser a resposta para pedir o restabelecimento do benefício que foi cessado. Vanusa, em Santa Quitéria, trabalhei 10 anos concursada e agora estou com 11 anos que sou concursada. Ou melhor, ela trabalhou 10 anos como contratada e agora está 11 anos como concursada. Ou seja, pelas contas aí, 21 anos de contribuição. Gostaria de saber se tenho que pagar alguma coisa para atingir as 2 aposentadorias. Tenho 50 anos de idade e sou funcionária pública. Explica bem direitinho, professor Tiago, porque são 2 tempos aí, 2 momentos de contribuição. Perfeito, Luzenor. Vanusa, esse seu trabalho de concursada, ele está vinculado ao regime próprio de previdência social? Se estiver vinculada a um RPPS, aí sim, você pode ter as 2 aposentadorias. Por mais que os tempos sejam concomitantes, pode ter direito. Por quê? Porque você está financiando um regime próprio e vai financiar o regime geral, que é o regime do INSS. Você não está usando o tempo ao mesmo tempo, aquele tempo concomitante para somar. Não, você está usando um tempo e contribuição para financiar um e outro. Aí você pode ter direito sim aos 2. O que é que vai precisar? Você preencher os requisitos para aposentadoria. No caso do regime geral, a senhora vai ter que pagar pelo menos mais 5 anos para preencher a carência mínima, que é de 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Embolou para mim e para um bocado de ouvinte, professor Tiago, bem claramente. Ela tem, por exemplo, 10 anos de contribuição para o INSS. A Vanusa tem mais 11 anos como funcionária pública. Ou seja, quando ela chegar aos 15 anos como funcionária pública, ela tem direito a essa aposentadoria no município ou pelo Estado. Ela vai ter direito de acordo com os requisitos do regime próprio dela, né? Ela traz normalmente o quê? Um requisito de idade, um requisito de tempo de serviço público e um requisito de tempo de contribuição. Aí ela tem 10 anos como contribuição para o INSS. Isso. Ela pode chegar a 15 anos contribuindo. Pode contribuir como autônoma? Pode contribuir como facultativa como até. Facultativa, né? Aí chegando aos 60 anos de idade, 6 meses, nas condições atuais. 62 anos. 62 anos. Aí sim, ela teria as 2 aposentadorias. Teria as 2 aposentadorias, porque é permitido cumular se forem de regimes previdenciários distintos. E o regime geral é aquele administrado pelo INSS. E o regime próprio é do ente federativo, prefeitura, estado ou união. Então, como são regimes distintos, eu posso sim ter 2 aposentadorias. Eu não posso ter 2 aposentadorias do mesmo regime. Por exemplo, se esse concurso dela aqui, dessa prefeitura que ela trabalha, desse estado, se lá nessa prefeitura não tiver um regime próprio, a contribuição está sendo para o regime geral. Então, ela não pode ter 2 aposentadorias dentro do mesmo regime, do regime geral. Agora, claro, o valor que ela contribui para um e somado ao valor do outro trabalho dela, se for do mesmo regime, é somado para aumentar o valor do benefício. Não serão 2 aposentadorias, mas vai tirar uma média maior, porque vai somar o tempo do concurso com o tempo da atividade privada. Bom esclarecimento, professor Tiago. Essa resposta para a Vanusa em Santa Quitéria, que serve aí para muita gente em todo o Brasil. Diana, professor Tiago, está em Fortaleza, presta atenção nessa pergunta. Sou separada faz 2 anos e agora o meu ex-marido está me exigindo a parte dele no auxílio emergencial. Faz exatamente 2 anos que o meu ex-marido não paga a pensão.
Diana, ele não tem direito a receber o seu auxílio emergencial, ele pode ter direito a receber o dele. Como vocês estão separados, são duas famílias distintas e cada um vai poder receber o seu. Como a senhora está dizendo aqui, está narrando pelo que ele está pedindo a parte dele, eu suponho que a senhora tá recebendo ou pediu aquele de R$ 1.200 por ser uma família monoparental, só existia a senhora. Mas não, ele não tem direito à parte dele, já que ele tem uma outra família, ou ele sozinho, mora só, ou então tem outra família, aí ele pode pedir o dele lá. Tereza, em Uruburetama, quero dar entrada no salário maternidade e pago o sindicato, já fiz pré-natal. Gostaria de saber se tem algum problema para eu dar entrada nesse pedido. Sou agricultor e tenho 3 filhos. Dona Tereza, não tem problema. Por quê? Porque a gente teve um probleminha aqui que a gente já tratou nessa semana, no decorrer da semana, sobre auxílio doença, porque ele exige uma perícia médica. No salário maternidade não pede nem perícia nem entrevista. Você vai declarar sua atividade, autodeclaração, se for agricultora, aí você junta a prova lá no meuinss.gov.br, dá entrada bonitinho, se Deus quiser vai ter a concessão do seu salário maternidade. Isaías, em Aracoiaba, tenho problemas de saúde e não posso trabalhar. Gostaria de saber como eu faço para dar entrada no meu auxílio. Isaías, ou você liga para o 135, ou então você vai lá no canal do meuinss.gov.br na internet e você dá entrada na documentação fazendo o upload, ou seja, anexando tudo ali naquele site para poder. O que é que vai ser? Que vão pedir carteira de trabalho, a comprovante de endereço, o atestado médico, enfim, essa documentação básica do auxílio doença. Você está aí conectado em qualquer parte do Brasil pelas redes sociais do Ceará Agora ou em qualquer uma das emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Não se esqueça, quando você passar a mensagem, escreve lá em que cidade você se encontra. Amadeu, em Ubajara. Sou vereador, tenho 6 mandatos, mas os 3 primeiros mandatos não tinha desconto para o INSS. O que fazer, professor Tiago? Olha, Luzenor, ele não tá falando a data em que ele foi, mas como ele tá falando que são os 3 primeiros, eu tô presumindo que é lá atrás, tá? Não sei a data exata. Ou então que antecedem aos atuais 3 mandatos. Vamos fazer um cálculo aqui. 3 mandatos, 12 anos, de 2008 para trás, ou seja, 2008 para trás a partir de 1996. Um cálculo mais ou menos abstrato. Pronto, Luzenor, se for esse período aí, o que aconteceu em 2004, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança sobre a contribuição do vereador que era feito diretamente pelo ente, né? Foi o recurso extraordinário 351717, o STF declarou inconstitucional, o Senado depois deu eficácia erga omnes, ou seja, suspendeu o efeito da lei, portanto não havia realmente esse recolhimento lá atrás, tá ok? Mas o que é que você pode fazer? Você pode fazer o que a gente chama de retroação da DIC, da data de início da contribuição. Você mostra que tinha atividade lá perante o INSS, que tinha atividade vereador, e você diz que quer recolher em atraso. Aí o INSS pode sim emitir uma guia para você pagar aqueles 3 primeiros mandatos lá para contar para tempo de contribuição para o senhor. Resposta que é útil na vida de muitos vereadores ou ex-vereadores. E se você, Amadeu, não estiver convencido sobre essa resposta, volta a ligar aqui e você pode também falar diretamente com o professor Tiago Albuquerque. Um ouvinte ou uma ouvinte não se identificou, a mensagem vem de São Luís do Curu. Gostaria de saber sobre esse auxílio emergencial. Quem tem direito ou quem não tem direito? Qual é a resposta aí que também é importante para muitos dos nossos ouvintes? O auxílio emergencial, criado pela Lei 13.982, ele é um auxílio para que o brasileiro tenha algum suporte financeiro durante esse período em que muita gente perdeu a renda. A gente está vivendo realmente eu não posso dizer um dilema, porque eu não acho que economia e saúde deixam de caminhar juntas. Então a gente está vivendo esse momento delicado, sensível, em que muita gente está tendo que ficar no isolamento e aí não pode trabalhar e aí vê o seu sustento ficando à míngua, né? Então o auxílio emergencial foi criado para tentar substituir pelo menos parte da renda do trabalhador desse momento. A lei traz alguns critérios. Primeiro, você não pode ser menor de 18 anos, tem que ser maior para pedir. Segundo, tem que ter uma renda familiar por pessoa de até no máximo meio salário mínimo. Ou se a renda for maior por pessoa, não pode ultrapassar a renda da casa de 3 salários mínimos. Pode ter direito a R$600, ou se for só uma mãe que vive na casa sem o pai, ou só o pai que vive sem a mãe. Agora, interessante, Luzenor, porque a lei diz que só a mãe que vive sozinha. Só que agora foi aprovado o projeto de lei 873, que deve ainda ser sancionado, que agora estende também ao pai que vive sozinho. A família monoparental, ou só a mãe ou só o pai,
tem esse valor dobrado, recebido em R$ 1.200 durante o período de pelo menos 3 meses. Não pode estar recebendo benefício da Previdência nem benefício assistencial. Se o auxílio emergencial for mais vantajoso, se ele for de R$ 1.200 e o benefício da Previdência que você recebe de um salário, você pode receber o que é mais vantajoso. Não pode também receber acumulado com o Bolsa Família, mas se o auxílio for maior, o Bolsa Família é suspenso durante um tempo e aí o auxílio emergencial é pago. Euzeni, em Umirim. Sou funcionária pública com o cargo de auxiliar de serviços gerais. Como merendeiro, não recebo insalubridade. Tenho 50 anos de idade e 19 anos de contribuição para o INSS. Gostaria de saber se com 60 anos de idade posso pedir minha aposentadoria ou tenho que pagar pedágio, pois com 60 anos de idade vou estar com 24 anos de contribuição. Vai ter que pagar um pedágio sim, ou então vai ter que esperar a idade mínima, porque realmente não tem direito adquirido quem não preencheu todos os requisitos até 13 de novembro de 2019. Então, qual é a regra atual para quem não preencheu todos os requisitos? Homem só se aposenta com 65 anos de idade, mulher só se aposenta com 62 anos de idade. A regra do pedágio, ela é permitida, mas muitas vezes, como parece ser o caso aqui, ela vai trazer mais tempo de trabalho do que esperar a idade. Professor Tiago, tem uma dúvida aqui da Efigênia em Cascavel, nosso ouvinte da FM 107.5. Ela disse que deu entrada no auxílio, no benefício salarial aqui antes da pandemia, mas até agora estão exigindo documentos. Ela disse que marcou pela internet o dia de apresentar os documentos, que foi no dia 23 de julho, para ser entregue no dia 23 de julho de 2020. Mas mesmo tendo marcado, pode enviar antes pela internet, ou seja, pelo que eu entendi aqui, a entrega dos documentos ou uma nova perícia está marcada para julho. Com essa diferença toda de tempo, professor Tiago? Luzenor, a gente tem falado sempre desse problema da fila nacional que foi criada pela análise virtual do INSS. Não deveria demorar tanto tempo, mas eu suponho que a demora seja em razão disso. E porque também, quando passar esse período de isolamento, Luzenor, o INSS vai estar represado com várias demandas presenciais. Então pode ser um motivo ou outro. Ou a fila nacional que está fazendo com que sejam analisados com mais demora os outros, e aí a senhora entra na fila também, vai levar mais tempo. Ou então por causa dessa previsão de que a pandemia vai passar e o INSS vai estar com muito serviço represado. A gente não tem nada ainda do INSS, normatização dele, dizendo que quem tinha uma perícia, tem uma entrevista para entregar a documentação, ela vai também já poder passar agora direto no meu INSS, no INSS pela internet. Não tem nada dispositivo sobre isso. Só o que tem, por enquanto, é sobre auxílio-doença e sobre BPC, que pode mandar. Para os outros pedidos de documentos, se você vai regularizar um tempo, né, vai fazer um acerto de vínculo, como a gente chama, vai entregar outra documentação que o INSS exigiu, a gente não tem normatização nem orientação do INSS sobre isso ainda. Então, talvez vai ter que aguardar o INSS ou lhe mandar um comunicado, uma exigência, passando o tempo mais para frente ou informando que a senhora pode mandar já a documentação. Professor Tiago, essa dúvida também é do Pedro em Missão Velha. Já tem mais de 30 dias do auxílio-doença e não veio o resultado. Será que é por conta da pandemia? O Pedro também está na expectativa de uma resposta do INSS sobre o pedido do auxílio-doença. Pedro, olha, primeira pergunta, você já fez perícia? Se não tiver feito, primeiro você vai ter que esperar o INSS entrar em contato para você mandar o seu atestado. Se você já tiver feito perícia, tranquilo, agora o que você tem que fazer realmente é esperar um pouco, porque a gente tem sempre falado aqui no programa que o INSS criou uma fila nacional de análise de pedidos e essa fila nacional tem causado certo imbróglio, certo demora, então talvez tenha que esperar um pouquinho mais aí. Mas quando der 45 dias, se o INSS não der qualquer resposta, o senhor já pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado privado e dar entrada na justiça. Ivana, em Ubajara, professor Tiago, a pergunta não ficou tão clara, porque ela fala que o INSS, se foi aprovado 5% que o INSS deu para fazer empréstimo, eu creio que seja a margem de empréstimo aí para desconto para quem tem o benefício da Previdência Social. Luzenor, muito provavelmente está se tratando aí do empréstimo consignado do cartão, que é a margem que a lei permite, né? Daquele limite que é dado naqueles cartões de empréstimo consignado, né? Então pode se tratar disso aí. Aí o que você está perguntando o que deve fazer? O que deve fazer em que sentido? Se é para aumentar esse percentual ou não? Se for para aumentar, não pode, porque a lei diz que esse percentual do cartão é de apenas 5%. O segurado pode comprometer até 30% da totalidade do seu benefício, mas de cartão é realmente só 5%. A senhora pode ir atrás de outra modalidade de empréstimo consignado, e aí para poder pedir os outros 25% de margem que a senhora tem.
Maria, no interior de Pernambuco, tenho 49 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quero saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Perguntas sempre frequentes sobre o tempo de contribuição e também a idade. Dona Maria tem 49 anos de idade. Vamos ter que trabalhar mais um pouquinho, embora esteja fazendo bem direitinho o dever de casa. Mais um pouquinho, Luzenor. Por quê? Porque ela até poderia se encaixar numa regra de transição, mas a regra de transição dela vai exigir que ela trabalhe mais 10 anos, mais um bocado de tempo aqui, deixa eu contar. 25 anos de contribuição, mais 5 anos, né, professor Tiago? 5 anos mais 5 anos do pedágio, então ela teria que completar 35 anos de contribuição. Na verdade, até aqui para ela, Luzenor, a regra de transição vai ser mais benéfica do que esperar a idade, porque ela só se aposentadoria aos 62, então faltariam 13 anos. Se ela cumprir a regra de transição, vai dar só 10, pode ser mais benéfico. Agora, lembrando que essa regra de transição que exige o tempo de contribuição e não exige a idade, ela tem a influência do fator previdenciário. Professor Tiago, dúvida da Maria Simone em Capistrano. Recebi um auxílio maternidade, mas consta no INSS que acaba em abril. Gostaria de saber se posso receber meu auxílio emergencial. Dona Maria Simone, tão logo acabe o benefício da senhora de salário maternidade, a senhora pode pedir sim um auxílio emergencial. Desde, professor Tiago, que ela não receba, não tenha vínculo empregatício aí. Perfeitamente, né? Lembrando que é para aquela pessoa que não tem atividade como empregado, ou aquele contribuinte individual ou autônomo. Aí você pode pedir o benefício. Maria em Jaguaribe, meu pai é agricultor e quando foi fazer a CTPS digital para ele ter acesso na íntegra, disse que o CPF dele não consta nos dados do CNIS. Ele tem o NIS e quando preenche os dados diz que já está no cadastro. O que significa isso, professor Tiago? Dona Maria, pode ser um simples erro realmente de cadastro. A data prévia que a empresa de dados da Previdência Social, ela às vezes não consegue fazer com tanta acuidade, com tanta precisão. E um erro ou outro no cadastro pode passar, é admissível sim, pode ter acontecido. O que você tem que fazer? Ligar para o 135 e pedir um acerto de dados, tá bom? Nesse acerto de dados você vai mandar a documentação pelo mnss.gov.br e o servidor vai deixar tudo acertadinho lá. Professor Tiago Neto está em Uruburetama, faz uma pergunta em nome da mãe Francisca Rocha Duarte, que tem 51 anos de idade, 18 anos de contribuição, há 4 anos está afastada por um acidente no trajeto de casa para o trabalho. Ela recebe o auxílio-doença e ficou com sequelas irreversíveis. E o neto quer saber se a mãe, após ser chamada para uma perícia conclusiva, tem direito a uma aposentadoria por invalidez ou aposentadoria definitiva. Neto, olha só, o benefício que dá direito para quem tem uma sequela definitiva que reduz a capacidade laborativa em razão de um acidente não é o auxílio-doença, é o auxílio-acidente, tá bom? Só que ele tem um valor pequeno, porque ele é apenas de 50% do salário de benefício. Então vai ser quase metade aí do auxílio-doença dela. Agora, se ela provar que além da sequela, essa sequela fez com que ela ficasse incapaz para trabalhar, aí ela pode ter direito sim a uma aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada, em razão da portaria 450 do INSS, de benefício por incapacidade permanente. Valdemir em Fortaleza, quem tem 66 anos de idade, o que fazer para se aposentar? Seu Valdemir, se o senhor tiver pagado pelo menos 15 anos de previdência, contribuição, aí o senhor pode pedir a aposentadoria por idade. Se não tiver pagado a previdência, não pode se aposentar, mas pode pedir o benefício de prestação continuada ao idoso, o BPC, o LOAS, tá bom? Mas além dessa idade, além de 65 anos pelo menos, vai ter que provar que na casa existe miserabilidade ou vulnerabilidade. Dona Neuma diz que tem um neto com autismo, ele tem direito a receber algum benefício? Dona Neuma, vai depender do grau de autismo dele. Se provar que realmente essa doença causa impedimento de longo prazo e que impede ele de ter pleno acesso, ela causa barreiras sociais, pode ter direito sim. Dona Regina Ribeiro está também em Fortaleza, diz que é aposentada há 5 anos e quer saber se tem direito de receber a rescisão de contrato. A carteira ainda não teve baixa. Não, dona Regina, não tem, né? O Tribunal Superior do Trabalho entende que enquanto você está aposentado por invalidez, seu contrato de trabalho está apenas suspenso. Então não pode ter a rescisão. E nesse caso, professor Tiago, quando é que a dona Neuza vai ter direito, por exemplo, a receber o FGTS dela? No caso de benefício de aposentadoria por invalidez e no caso de ela já tenha mais de 60 anos de idade, ela já vai poder sacar o benefício dela. Aí o que acontece, Luciano? Até uma dúvida interessante das pessoas, das empresas, na verdade. Mas eu tenho que pagar o FGTS todo mês ainda, se o contrato está suspenso. Mas todo mês o aposentado vai lá e saca.
Quer dizer, professor Tiago, que quem está aposentado hoje por invalidez pode ir lá na Caixa Econômica Federal, bater na porta da Caixa Econômica, eu quero o FGTS. Sim, Luzenor, existe um rol de doenças em que é permitido que quando ele esteja incapaz em razão desse tipo de doença, ele pode sacar já o INSS. Dalva Araújo, no interior do Ceará, gostaria de saber como eu faço para receber o Vale Gás e o auxílio do aluno, pois não recebo Bolsa Família, foi cancelado porque meu esposo é aposentado. Olha, dona Dalva, a senhora vai ter que entrar lá no Ministério, né, no Ministério da Cidadania para poder pegar mais informações aí. Mas muito provavelmente a senhora vai ter que estar com seu CAD único atualizado e com sua documentação, CPF, comprovante de endereço e demais comprovações de que você tem aquela família lá, né? Ou seja, certidão de nascimento dos seus filhos. Professor Tiago, pergunta de Vediomar. No Pará, Vediomar, no interior do Pará, nunca contribuí com o INSS e tenho 53 anos de idade. Quero saber se posso contribuir a partir de agora, para quando chegar a idade, eu me aposentar. Ou seja, ainda vale, né? Porque ele tem 53 anos de idade, com 15 anos de contribuição, vai estar com 68 anos de idade. Como há um dinamismo nas regras da Previdência Social, talvez daqui a 15 anos o homem tenha que apresentar no mínimo 68 anos de idade para se aposentar, que vai bater com a idade aqui do Vediomar, lá do Pará. Verdade, o Luzenor já deu uma aula aqui de Previdência Social, já explicou tudo para você. Apenas eu queria acrescentar um detalhezinho, que se o seu Vediomar só começar a trabalhar agora, se realmente nunca tiver pagado o INSS, a carência dele não é só de 15 anos, vai ser de 20 anos, porque 15 anos era só para quem estava contribuindo antes da reforma da Previdência, ou seja, até antes de 13 de novembro de 2019. Se começar a pagar agora, vai ser 20 anos. Mas como o Luzenor já alertou aqui, com esse dinamismo, com essas alterações tão pululantes, né, tão rápidas que tem na reforma da Previdência, pode ser que daqui até lá a idade tenha aumentado e vai bater com o tempo de contribuição. Paulo Freire, no interior da Paraíba, do Piauí, o 084 é de onde, professor Tiago? É lá do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, vizinho, terra boa. Queria saber quando é que a agência do INSS vai reabrir. Paulo, por enquanto a gente não tem essa data, porque não sequer ainda se tem ciência de quanto é que será o pico da pandemia no Brasil como um todo, né? A gente tem por estados, então não tem previsão ainda das agências abrirem. Pergunta da dona Sebastiana em Quixeramobim. Queria saber o que devo fazer. Meu pai não tem conta e não é cadastrado no CAD único. Já fiz o cadastro dele no aplicativo e já tem 2 dias que tento e sempre diz a mesma coisa. Solicitamos a consulta novamente amanhã. O que devo fazer? O ideal é que você ligue para o telefone da Caixa, tá bom? Para relatar esse problema aí. Porque quem não está no CAD único, a lei diz que você pode fazer uma autodeclaração dizendo que você se encaixa nos critérios da lei. Então liga lá para o 0800 da Caixa para poder dizer que está tendo esse problema no aplicativo do seu pai. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e de qualquer parte do Brasil. Você pode mandar um WhatsApp para o número 085 9273-4353. Mande a sua mensagem e diga em que cidade você se encontra. Mais uma dúvida aqui, a nossa ouvinte não se identificou, está na região metropolitana de Fortaleza. Diz o seguinte: meu esposo estava com a perícia marcada para o dia 20 de maio. Ele tem direito ao auxílio? Se ele não estiver recebendo o benefício de auxílio-doença ainda, sim, ele pode pedir o auxílio emergencial. Agora, para o seu esposo que estava com essa perícia marcada, a gente até falou durante essa semana aqui na rádio, que o INSS muito provavelmente vai pedir que ele apenas anexe um atestado lá no sistema e deve conceder o benefício. Então, fica atento aí. Se o INSS entrar com esse pedido, ele anexar o atestado e conceder o auxílio-doença, aí não vai poder receber os dois ao mesmo tempo, o auxílio emergencial e o auxílio-doença. Mas enquanto ele não estiver recebendo auxílio-doença, ela pode pedir sim o auxílio emergencial. Dúvida do Francisco Souza em Parauapebas, no Pará, né? 094. Parauapebas. Eu trabalho de motorista de ônibus, eu tenho direito a receber periculosidade e isso diminui o tempo para a aposentadoria quando eu for pedir a minha aposentadoria no INSS? Vamos lá, Luzenor, o nosso amigo de Parauapebas aí não tem problema nenhum, tem direito sim a receber, na verdade, para fins de aposentadoria, a gente não fala em periculosidade, tá bom, Francisco? A gente fala que, na verdade, existe uma exposição a um agente nocivo. Até 28 de abril de 1995, o motorista de ônibus já tinha a presunção de que realmente esse trabalho era mais nocivo, penoso, tá bom? Então, independente da periculosidade, insalubridade que o senhor tem direito aí da empresa, para fins de previdência, o que importa
saber que essa atividade sim pode gerar um tempo e um direito a se aposentar mais brevemente, tá bom? Mas para isso você vai ter que ter um PPP, um perfil profissional gráfico previdencial, que mostre que realmente essa atividade traz alguma nocividade para a sua saúde. Marcilênia está em Guaraciaba do Norte e diz o seguinte: o pai da minha filha faleceu e ele não pagava nada e não recebia nenhum benefício. Ele estava no meu cadastro único. Minha filha tem direito à pensão? Bom, Luzenor, antes da gente responder aqui a pergunta da Marcilene, só fazer uma observação que eu falei que a nossa amiga Sebastiana de Quixeramobim podia entrar em contato com o 0800 da Caixa, mas foi criado um telefone específico para quem tem dúvida sobre auxílio emergencial, que é o telefone 111, tá bom? Então, se você tiver dúvida de como usar o aplicativo, do que está faltando ali, você já pode também ligar direto para esse número. A dona Marcilene lá de Guaraciaba, ela infelizmente não vai ter uma resposta boa hoje. Por quê? Porque para ter direito a algum benefício da Previdência, seja o próprio titular, como seja o dependente dele, ele precisa estar contribuindo, salvo se for um segurado especial. Se não for segurado especial, tem que estar pagando a Previdência para ter a qualidade de segurado e deixar algum benefício de pensão por morte. Professor Tiago, também na região da Ibiapaba tem a pergunta do Djalma em Ubajara. Eu trabalhei mais de 30 anos e contribuí com mais de 20 anos. Então adquiri um problema de saúde e fui afastado das minhas funções e não posso mais retornar ao trabalho. Então está na justiça. O que eu queria saber é quando a empresa for dar baixa na minha carteira. Quais são os direitos que eu tenho? Olha, se o senhor vai... Depende da modalidade de rescisão desse contrato. Se vai ser o senhor, se vai ser a própria empresa. Se for a própria empresa que for dar baixa, aí o senhor vai ter direito a tudo. Multa do FGTS, 13º proporcional, férias proporcional, saldo de salário, resíduo de salário, tudo isso aí que normalmente a gente tem numa rescisão, tá bom? E quanto ao benefício do senhor, agora espera um pouquinho mais para que a justiça possa deferir ou não, né? Eu estou entendendo aqui que, pelo jeito, parece que a concessão na justiça do seu benefício vai extinguir o vínculo com a sua empresa, né? Se for nessa modalidade aí vai depender de realmente qual benefício foi concedido para dizer se a empresa tem que pagar essas verbas rescisórias ou se o senhor só vai ter direito a saldo de salário, 13º e férias proporcional. Antônio em Pacajus, nos acompanhando pela FM 107.5. Tenho 57 anos de idade e vou completar 35 anos de contribuições em agosto. Quero saber se posso dar entrada na aposentadoria agora ou vou ter que trabalhar mais 8 anos para completar os 65 anos de idade. Seja verdadeiro nessa resposta, professor Tiago. Perfeito, Luzenor. O Antônio tem uma boa notícia aqui, tem um alento para ele, tá bom, seu Antônio? Quando você completar 35 anos de trabalho, você não vai poder se aposentar direto, mas você vai poder pagar um pedágiozinho a mais, que vai dar menos de um ano, contribuir mais alguns meses e vai poder pedir aposentadoria, porque você se encaixa em uma regra de transição, porque já estava perto de se aposentar antes da reforma, então tem direito a se encaixar nessa regra de transição, onde você paga só mais o tempo que estava faltando. Por exemplo, vamos supor, contando que a gente está aqui em abril, estava faltando 7 meses para você se aposentar na época da reforma. 7, 8 meses. Então, se você pagar 8 meses que estão faltando, mais 8 meses, vai ter direito a se aposentar. Não precisa esperar até os 65 anos de idade. Pergunta, resposta verdadeira, professor Tiago, e Antônio deve estar feliz tomando um café bem delicioso neste momento, porque a resposta é maravilhosa. Um ouvinte ou uma ouvinte está no interior do Ceará e tem a seguinte dúvida: eu estou de aviso e queria saber se esse coronavírus vai atrapalhar os meus direitos. De forma nenhuma, não há qualquer reflexo na relação de trabalho, né? O que pode acontecer? A empresa pedir que você fique em casa, ou seja, que você vai continuar recebendo esse aviso, mas só não vai ter que trabalhar em razão das regras de isolamento. No caso da rescisão contratual, da demissão, professor Tiago, como é que fica a situação do nosso ouvinte, da nossa ouvinte? Em relação aqui à Previdência? Se for demitida, no caso, no aspecto trabalhista. No aspecto trabalhista, ela vai ter direito a todas aquelas verbas que a gente chama de resilitórias, ou verbas rescisórias, né? 13º proporcional, terço de férias proporcional, saldo de salário, férias proporcional, um terço constitucional, todas essas verbas aí. Multa do FGTS, tudo direitinho. Cosma Sá, desde 2003 que eu trabalho na Prefeitura de Granja como contratada. Em 2007, eu comecei a trabalhar como concursada. Gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Pelo tempo aqui, 17 anos de contribuição, professor Tiago. Dona Cosma, se a senhora realmente não tem ainda... se a senhora está trabalhando na Prefeitura de Granja e se aí tiver um regime próprio de previdência, aí são regras específicas. Como eu acho que Granja não tem regime próprio, ela é vinculada ao regime geral, que é esse do INSS. Então a senhora vai ter que esperar até os 62 anos de idade para poder se aposentar.
Dora, em Tianguá, eu trabalhei de carteira assinada em 2009, mas eu dei baixa na carteira e dei entrada no meu pedido de aposentadoria como agricultora. Em novembro, completa 3 anos que dei entrada. Eu já tenho 57 anos de idade. Será que eu tenho direito? É a primeira pergunta, professor Tiago, que eu vejo de uma trabalhadora, de um trabalhador que renuncia à carteira assinada para tentar se aposentar como trabalhador da agricultura. Luzeno, apesar de ter sido o primeiro caso que você ouviu falar, é bem comum e infelizmente a gente tem que pedir às pessoas, né, ou felizmente, que não procedam dessa forma. Você tem que ter a sua carteira assinada conforme o contrato de trabalho que você tem. É muito comum, Luzeno, normalmente o pessoal fala assim, eu não vou sujar a minha carteira, porque eu quero um dia me aposentar lá no interior, que eu conheço o pessoal lá e tal. Infelizmente é uma prática que a gente já viu algumas vezes também. Então é importante que se você esteja trabalhando como empregada, seja assinado como empregada sim, porque depois você pode somar o tempo, inclusive, de atividade rural e urbana. E quando você tem a carteira assinada, a prova está mais patente ali, está mais clara de que você realmente contribuiu para o INSS. Porque como a obrigação de recolher é do patrão, se ele não recolher, você não pode ser penalizado, né? Então, assim, se você estava trabalhando de carteira assinada até 2009 e deixou de ter a carteira para poder se aposentar, entre 2009 e até 3 anos atrás, quando você deu entrada, tinha mais ou menos 8 anos de contribuição, 8 anos de prova na atividade rural, se essa foi sua intenção. 8 anos só não dá para se aposentar, porque tem que provar que trabalhou pelo menos 15 anos. Agora, se você somar tempo na atividade rural com a atividade urbana e der os 15 anos, pode se aposentar com 62 anos de idade. Vamos à região metropolitana do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5. A Tassiana faz o seguinte relato: gostaria de saber como a minha mãe vai se aposentar. Ela só teve carteira assinada durante 3 meses em toda a vida. Hoje está com 65 anos de idade. Tassiana, sua mãe não se aposenta automaticamente porque ela não contribuiu pelo menos durante 15 anos para a Previdência Social. Com 65 anos de idade, ela pode pedir um benefício de prestação continuada, o BPC, o LOAS, ao idoso, tá bom? Só que além dessa idade, ela vai ter que provar que no grupo familiar dela existe uma miserabilidade ou vulnerabilidade social. Mais uma dúvida agora da Maria em Caridade. Sou concursada e pago previdência própria. Posso pagar o MEI, que é microempreendedor individual, e ter 2 aposentadorias? Dona Maria, a senhora pode pagar para a Previdência sim. Agora, pagar como MEI é se a senhora tiver uma atividade de microempreendedor individual. Se a senhora não tiver atividade, não se preocupa, não paga como MEI, mas paga como contribuinte facultativo. E sim, se o seu município, que é caridade, que salvo engano lá tem um regime próprio, inclusive eu tive com a presidente lá ultimamente, salvo engano, se lá tiver realmente regime próprio, a senhora pode, quando completar 15 anos também recolhida a Previdência Social, ter a aposentadoria do regime próprio e a aposentadoria do regime geral, que é esse que o INSS cuida. Professor Tiago, dúvida do Sebastião Soares em Umirim. Completei 65 anos de idade no dia 20 de janeiro de 2020 e tenho 25 anos de contribuição. Dei entrada no meu benefício no dia 21 de janeiro e até agora não tenho resposta. O que devo fazer? E quando eu receber a resposta, se for positiva, terei direito a receber todo o retroativo? Seu Sebastião, muita gente tem ficado nessa espera aí que quase não termina do INSS, tem gente que tem demorado 6 meses, tem gente que já está quase 1 ano. Por quê? Porque o INSS mudou o modo de atendimento e de avaliação do processo dele. Antigamente era presencial, ele mudou tudo para um modo virtual. E como ele mudou virtual, ele fez com que todos os servidores do Brasil analisassem todos os processos de todo o Brasil. E criou assim uma fila nacional virtual, tá bom? Então realmente tem demorado pouco. A segunda resposta que o senhor quer é se realmente vai retroagir desde quando você deu entrada. O pagamento sim retroage, volta lá para o dia que você deu entrada, se o INSS realmente confirmar que você já tinha os 65 anos de idade e os 25 anos de contribuição. Professor Tiago, uma funcionária pública ou um funcionário público mandou uma longa pergunta aqui, vem do interior do Ceará, não quis se identificar, mas a pergunta eu vou fazer porque a resposta pode ser importante, de extrema relevância para muita gente que se encontra na mesma situação desse funcionário ou dessa funcionária pública de uma prefeitura. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 1981 e fiquei 10 anos afastada, mas a prefeitura nunca deu baixa na minha carteira. Em 1997, comecei a
trabalhar novamente. A prefeitura fez demissão e admissão, tudo ao mesmo tempo. Trabalho até hoje no INSS está como se eu nunca tivesse me afastado, só que a prefeitura não depositava o INSS. Eles falaram que eu não poderia pagar como autônomo, então na carteira tem 39 anos de contribuição e eu tenho 56 anos de idade. Será que quando chegar a hora posso me aposentar? Tem resposta boa, certamente, do professor Tiago, e tem também resposta que gera preocupação. É verdade, Luzenor. Olha só, se ela trabalhava para a prefeitura, a prefeitura tinha que depositar sim. Agora, se o erro era apenas de cadastro, no repasse das informações da prefeitura para o INSS, e a prefeitura realmente tinha desligado você, mas não tinha informado o INSS, você não tem direito a receber realmente FGTS não, porque não existia a relação de trabalho, a não ser que realmente nunca deixou de trabalhar e o erro foi da prefeitura de não recolher. A sua segunda resposta que você quer é a resposta que o Luzenor já aqui aventou a possibilidade de ser positiva e a será. Qual é? É de que você já tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição, você já tem mais de 30 anos de contribuição antes da reforma da Previdência, portanto já pode dar entrada no benefício. Marta Sueli, no interior da Bahia. Quem já tem conta na Caixa e já recebeu o PIS e o FGTS com cartão do cidadão, vai precisar abrir uma nova conta para receber o auxílio emergencial? De forma nenhuma, Marta, você já tem uma conta lá, vai ser depositado nessa conta. Tatiana, eu recebo Bolsa Família e meu marido recebeu o auxílio doença e está incluso no Bolsa Família. Com a pandemia, podemos deixar de receber alguns dos benefícios ou sofrer alguma alteração? De verdade, vos digo que não, Tatiana. Ele vai ser mantido de qualquer jeito aí. Inclusive, Luzenor, muito interessantemente, foi aprovado o projeto de lei 873, semana passada, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara e no Senado, dizendo que nenhum benefício poderá ser suspenso nesse período de pandemia. Então, mesmo para os outros benefícios, não há qualquer risco. A senhora e seu marido poderão receber benefício da Previdência que não vai ser suspenso. Ednilson Góes, não dizem que cidade se encontra, mas vai a pergunta. Minha esposa tem 60 anos de idade, 19 anos e 3 meses de trabalho com carteira assinada. O pedido de aposentadoria dela foi negado. Ela já pode se aposentar? 60 anos de idade, tem alguns meses a mais, né, professor Tiago? É verdade, Luzenor, porque depois da reforma da Previdência, Ednilson, essa idade para a mulher deixou de ser 60, agora é 62 anos de idade. Então, quem preencheu os requisitos só após 13 de novembro de 2019, a mulher só com 62 anos de idade ou se cumprir alguma regra de transição. Josiane em Capistrano. Estou desempregada, sou maior de idade e estou no cadastro do Bolsa Família da minha mãe. Tenho direito ao auxílio emergencial? Minha mãe, ela é chefe de casa, pois não está mais com o meu pai. Ela tem direito aos R$ 1.200? Se eu fizer o meu cadastro, atrapalha a minha mãe nesse benefício? Não, você pode fazer sim. Agora a gente sempre lembra, é limitado até 2 pessoas. Se o seu pai não mora mais mesmo com a sua mãe, aí você pode ter direito e sua mãe tem direito também e ela receber como chefe de família. Cristiane Ferreira, ou Cristiano Ferreira. Se eu receber o auxílio emergência agora, quando eu for dar entrada no meu seguro-desemprego, terei algum problema? Saí da empresa e ainda não dei entrada no seguro por conta do coronavírus. Olha a pergunta, professor Tiago. Algumas pessoas têm direito ao seguro-desemprego, elas podem retardar o pedido desse seguro para tentar se beneficiar com o auxílio emergencial? Sim, Luzenor, eles podem pedir porque existe um prazo para você receber esse seguro-desemprego. Então, como tem um prazo, né, que a lei permite, e você pode agora receber o primeiro auxílio emergencial, depois, quando for cessado, dar entrada no seguro-desemprego. O que não pode é receber os dois ao mesmo tempo. Sandra Maria, em Tianguá, com laudo já com data de 13 de março deste ano, eu posso dar entrada no auxílio doença pelo aplicativo do INSS, sou agricultora e tenho deficiência visual de um olho. A nossa amiga Sandra, Sandra Maria, em Tianguá. Ela tem uma deficiência visual em um olho e é agricultora, é isso? Exatamente. Dona Sandra, olha, essa questão é chamada de visão monocular, né? Quando você tem a visão de um olho e não tem de outro. Se você pode ter direito a algum auxílio ou não, vai depender muito. Muitos médicos entendem que falta de uma visão de um olho não prejudica a atividade da agricultura. Agora, realmente depende da senhora mostrar como era desempenhada. Por exemplo, se você trabalha com muita ferramenta cortante, pode ser que sim, seja prejudicial à sua saúde. E aí você não possa realmente trabalhar. Neide Gaia, no interior do Paraná. Tenho 62 anos de idade e tenho 6 anos de contribuição.
Parei de contribuir por causa de questões financeiras e também sofro de reumatismo. Posso me aposentar ou tenho direito a algum benefício? 62 anos de idade, 6 anos de contribuição. Pode ter direito, vai depender se a sua doença realmente impede a senhora de trabalhar. Essa análise é feita pelo perito médico do INSS, então leve bem muita prova de que a senhora realmente não pode, que para convencê-lo. Estamos encerrando aqui a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muitas respostas para você, ouvinte internauta. Professor Tiago, nosso muito obrigado. Estamos retomando aqui com imagens do estúdio do Jornal Alerta Geral, essa nossa conversa aos finais de semana, que ganha aí as redes sociais do Ceará agora e está presente também em 35 emissoras de rádio da Grande Fortaleza e do interior do Ceará, nessa rede de prestação de serviço na área da Previdência Social, que é a maior do Brasil pelo rádio e pela internet. A você, professor Tiago, um bom retorno, um bom trabalho, o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luzenor. Grande abraço a você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.